Aleluia. Queridos, eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aí e pudesse abri-la em Mateus capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, para que a gente possa terminar no horário. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom. Sempre bom. Amém. 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 E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, já te agradecemos por tudo aquilo que aconteceu aqui. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor, Ele é infinito, dura para sempre. Muito obrigado. Sua palavra foi lida, traga para nós a revelação dela nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus faz uma pergunta aqui para os discípulos: quem eles estavam dizendo que Ele era, né? Tem muita gente preocupada aqui também, né, com aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, né? Nós ficamos muito preocupados com isso, né? Principalmente quando nós colocamos alguma coisa nas redes sociais e o que a gente vai fazer? Sempre que a gente vê lá os comentários, a gente tem gente viciada em comentário aqui, não tem, querido? Viciado em comentário. Tem gente que abre algumas coisas só para ver os comentários. Ainda escreve lá: eu só vim aqui para ver os comentários. Não é assim? Nós somos muito preocupados com aquilo que as pessoas têm para dizer a nosso respeito. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque o que as pessoas dizem a seu respeito não define quem você é. Eu vou repetir para você aqui: o que as pessoas dizem a seu respeito não define quem você é. E Jesus faz essa pergunta aqui para os discípulos: quem estão dizendo aí que eu sou? O que estão falando lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Instagram? O que está falando aí a meu respeito? E os discípulos respondem para Jesus o seguinte: estão falando do Senhor de várias maneiras. Estão falando que o Senhor é um mestre, estão falando que o Senhor é um profeta, estão falando que o Senhor é um homem bonzinho que ajuda as pessoas com necessidade. Estão falando isso tudo aí, né? Só que esse tipo de revelação que as pessoas tinham a respeito de Jesus não tinha poder e ainda não tem poder para transformar a vida de ninguém. Se você conhecer Jesus como mestre, como profeta, como apenas uma pessoa boa que faz milagres ou que ajuda pessoas, não tem poder para transformar a sua vida. Então, você conhecer Jesus como um Jesus histórico não tem poder para mudar a sua vida. Jesus só vai transformar a sua vida de uma vez por todas se você tiver como revelação de quem de fato Ele é. Aí Ele transforma a sua vida. Amém, queridos? Então, assim, a vida de Pedro não foi mudada porque Pedro conheceu um Jesus histórico. A vida de Pedro, ela foi mudada quando ele realmente tem a revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. A sua vida só vai ser transformada quando você tiver a revelação de fato de quem é esse Jesus. Falar de Jesus muitos falam, né, querido? Mas conhecer esse Jesus de fato, poucos conhecem. Por isso que muitos poucos têm a sua vida transformada. Por quê? Porque conheceram um Jesus histórico. Não conheceram Jesus por revelação. Você não foi salvo porque você decidiu participar de uma religião. Você não foi salvo porque você decidiu estar aqui nos cultos pela manhã ou nos cultos à noite. Você não foi salvo simplesmente pelo fato de você conhecer as Escrituras Sagradas. Você não foi salvo porque você segue um monte de regras.
Você foi salvo porque você teve um encontro revelador com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que você é salvo. Você conheceu Jesus como Cristo, como Messias prometido, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, eu ter revelação de quem é Jesus, muda completamente a minha vida. Eu me torno filho. João capítulo 1, versículo 12, Jesus vai dizer o seguinte, mas a Bíblia vai dizer o seguinte, mas todos quanto pois o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado o quê? Filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. João capítulo 17, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então assim, conhecer Jesus é o conhecimento mais importante que o ser humano pode ter na vida, querido. É o que vai transformar a vida dele. E nós muitas vezes, nós olhamos para a Bíblia e achamos que nós vemos Jesus Cristo somente no Novo Testamento. Não é assim? Lá no Velho Testamento não existia Jesus, não existia o Cristo. E eu quero te provar hoje, eu quero te ensinar hoje, que Cristo existiu desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Deus, ele não teve um plano B para a humanidade, tá, querido? Não é como eu e como você, né? Muito obrigado, meu amigo. Amém, aleluia. Deus, ele não teve um plano B para a humanidade. Não existia um plano B, tipo assim, a humanidade está dando errado, eu vou criar um plano B, eu vou criar um plano extra. Não existiu isso. Sempre existiu um plano que é um plano perfeito. Esse é o plano perfeito. Olha o que a Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. É a primeira menção a respeito de Jesus, lá no Velho Testamento. E o tema da mensagem hoje é Cristo no Velho Testamento. Olha o que diz, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você conhece a história da Bíblia, né? Quero resumir para você aqui. Deus cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden, para ele guardar e cultivar lá o Éden, né? lá aquele jardim. E Deus dá uma direção específica para o homem. Você pode comer do fruto de todas as árvores desse jardim aqui. Porém, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Mas aí o que o homem faz, querido? O homem desobedece. Come daquilo que não poderia comer, come do fruto proibido. E quando ele come do fruto proibido, 3 consequências terríveis passam a acontecer na raça humana. Primeira consequência, a terra passou a produzir cardos, abrolhos, ervas daninhas, espinhos. E o homem agora ele passa a ter a dificuldade para se sustentar. Precisa trabalhar, e trabalhar muito. Segunda consequência, se você pegar um versículo antes desse aqui, ou na verdade, isso mesmo, ou na verdade um versículo, lá no versículo 16, a Bíblia vai dizer que as dores de parto da mulher foram o quê? Multiplicadas. Então você mulher aí, né, que teve um parto normal e as dores que você sentiu, se agradeça a Eva. E você homem que tem que trabalhar 8 horas por dia, agradeça a ela também. É isso aí, né? Então, chegamos aqui nesse versículo 15, a Bíblia vai dizer então que o Senhor coloca a inimizade entre a serpente e a mulher. Então a Bíblia vai dizer que a serpente iria ferir o calcanhar de um descendente da mulher. E o descendente da mulher iria ferir o quê? A cabeça da serpente. Mas o que isso tem a ver com Jesus, pastor? A serpente aqui, talvez você não saiba, mas isso aqui é a primeira grande promessa da Bíblia, tá, querido?
A primeira grande promessa da Bíblia é que esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira grande promessa da Bíblia. Então, a serpente aqui é o diabo, aponta para o diabo, e o descendente da mulher aqui aponta para quem? Para Cristo. Primeira menção de Cristo no Velho Testamento está aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então a Bíblia vai dizer que o diabo vai ferir o calcanhar de Cristo. Isso aponta para quê? Aponta para o sofrimento e morte de Jesus aonde? Na cruz. Isso aponta para isso. E Cristo iria ferir a cabeça de Satanás. E quando é que isso aconteceu? Quando eles cantaram que no terceiro dia, ele ressuscitou. Primeira menção de Cristo no Velho Testamento, está lá em Gênesis 3,15. Que o diabo, a serpente, iria ferir Jesus na cruz, mas depois, na morte e ressurreição de Cristo, ele iria ferir essa serpente também. Primeira menção de Cristo no Velho Testamento. O homem não foi criado por Deus para cair não, querido. Mas desde o momento em que o homem caiu, Deus não perdeu tempo e já anunciou o plano de redenção, um plano de salvação que nós conhecemos hoje como um plano perfeito. É como eu disse aqui, não existia um plano B, já existia esse plano. Não é que Deus fez como seu GPS faz, recalculou a rota. Com Deus não tem isso. Ele já tinha feito esse plano e colocou agora esse plano em ação. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e as vestiu. Uma outra consequência da queda do homem lá, é que a Bíblia menciona que o homem e a mulher perceberam que eles estavam o quê? Nus. E eles até tentaram resolver o problema deles. A Bíblia vai dizer que eles cozeram folhas de figueira. Entre aspas aqui, o homem também está sempre tentando resolver o problema, né? Não é verdade? O homem cria uma situação e ele sempre tenta dar um jeitinho para resolver o problema dele. Só que eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, não adianta você tentar dar um jeitinho brasileiro para resolver o problema da sua vida, não. O problema da sua vida só vai ser resolvido quando você colocar Cristo como centro dela. Como centro dela. O homem tentou dar um jeito. O homem tentou dar um jeito aqui, né? Até tentaram, mas não deu certo. E aí o que Deus faz? Faz uma vestimenta de pele para ele. Naquela época não tinha esse couro sintético, esse couro artificial que nós temos hoje não. Então, para que aquela vestimenta pudesse ser feita, teve que haver um sacrifício de um animal. E eu entendo que um cordeiro, querido, entenda o seguinte, a morte não existia naquela época ainda. Então, aqui acontece a primeira morte. Por quê? Porque se uma pele, se uma roupa foi feita de pele de animal, um animal ele foi o quê? Sacrificado. Acontece então a primeira morte lá no Éden. O sangue ele foi derramado. Ninguém nunca tinha morrido. Então Adão e Eva nunca tinham presenciado uma morte. Olha só que interessante, né? Então, que animal que era esse? A Bíblia não menciona. Mas eu acredito que era um cordeiro. Olha o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Por que, pastor, você acredita que era um cordeiro? Porque Apocalipse 13, 8 vai dizer assim, ó. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto, o quê? Desde a fundação do mundo. Foi um cordeiro ou não foi? Você consegue ver Cristo desde Gênesis ou não? Consegue. Você consegue ver Cristo. Então, muita gente pensa que Jesus morreu há aproximadamente 2000 anos atrás. Realmente, uma morte concretizada mesmo, foi aproximadamente 2000 anos atrás. Só que João disse que Jesus, querido, que é o Cordeiro de Deus, já tinha sido morto aonde? Desde a fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, a morte de Cristo é representada por aquele cordeiro.
Ou ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então Cristo já tinha morrido, Cristo já era mencionado lá ou não era? Então sim, o animal ele foi morto e teve o seu sangue derramado para quê? Para cobrir a nudez do homem. Jesus morreu para cobrir, para que seu sangue pudesse cobrir os nossos pecados. Olha só que lindo isso. Então, desde lá de Gênesis, a Bíblia já apontava para quem? Para Cristo. Desde Gênesis, a Bíblia já apontava para a obra consumada da cruz. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 26. Diz assim, ó: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus aqui? Então você é filho de Deus, amém? Olha o que diz o 27. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de quem? De Cristo. Lembra que o Cordeiro foi morto para que Adão e Eva pudessem ser vestidos com aquela pele? Você hoje é revestido também por esse mesmo Cordeiro, amém? Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de quê? De roupas de salvação. Olha que lindo isso. Cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Lindo isso. Então a primeira menção de Cristo na Bíblia está lá em Gênesis. Pastor, me mostra mais aqui, te mostro. Números capítulo de número 21. Outra menção de Cristo no Velho Testamento aqui, ó. Números 21, a partir do versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, põe sobre uma haste ou sobre um poste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, o que acontecia? Querido, essa história aconteceu aqui. Quando essa história aconteceu, o povo estava caminhando em direção à terra prometida. Só que no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que o povo começa a fazer o quê? Começa a reclamar. Será que tem alguma relação com o povo de hoje ainda? O povo começou a murmurar, né? Porque se Deus tirou a gente do Egito para fazer com que a gente morra aqui no deserto, aqui não tem pão, aqui não tem água, eu estou enjoado já desse maná. O povo já estava enjoado do maná. É igual aquele filho que nós temos que já está enjoado de comer arroz, feijão, bife, batata frita. Já estou enjoado disso. Isso aconteceu já na sua. Mas de novo picanha. Mas de novo ovo frito. Acontece ou não acontece? Mas de novo linguiça. O povo estava assim. Mas de novo maná. A gente quer comer outra coisa, né? Querido, Deus tinha acabado de livrar o povo de uma escravidão de mais de 400 anos. O povo estava caminhando, sabe? Deus tinha acabado de fazer um milagre maravilhoso. O mar vermelho se abriu, o povo passou. O povo estava caminhando em direção à terra prometida. E o povo começa o quê? A reclamar, começaram a reclamar de tudo. E como consequência disso, o que Deus faz? Vou começar a mandar serpente aí. Manda serpente para picar esse povo, para esse povo morrer. Aí o povo sabia que Moisés era assim com Deus, né? Sim, ó, chegado, né? Hoje você também é assim. Olha para esse irmão bonito, hein? Nem que seja pela fé, fala com ele assim, ó, você é assim com ele, ó. Faz assim, vai ser assim, ó. Isso, é assim. Aí o povo fala assim, ô Moisés, intercede aí por nós, velho. Intercede aí, fala com o chefe aí, ó.
para parar com essa, para dar um jeito nessa situação aí, ó. Intercede por nós, por favor, pede para Deus fazer alguma coisa aí e nos salvar. E qual que foi a direção que Deus deu para Moisés? Faz uma serpente, coloca ela num poste, né? E todo aquele que for mordido por uma serpente, por uma víbora venenosa, ao olhar para aquela serpente que está para aquela serpente de bronze que está naquele poste, se ele olhar para ela, o que vai acontecer? Vai viver, vai ser curado do veneno mortal. Agora olha o que diz em João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, me explica. Tudo que Moisés fez naquele dia estava apontando para a cruz. Moisés faz um poste, crava ali uma serpente. Aquela serpente de bronze representa Cristo. Aquela haste, aquele poste onde essa serpente foi colocada, representa a cruz. Quando o povo olhava para a serpente, ele era salvo, ele era livre daquele veneno mortal. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para essa obra, nós também somos salvos do veneno do pecado e recebemos a vida eterna. O povo não precisava fazer nada, o povo apenas precisava olhar para aquela serpente pendurada, que representa Cristo, pendurada naquele poste, que representa a cruz. O povo apenas precisava olhar. O povo precisava fazer alguma coisa? Não, precisava apenas olhar. Hoje em dia também é a mesma coisa. Você apenas precisa olhar por uma obra redentora de Jesus na cruz e crer que de fato Ele pode transformar a sua vida, e assim será feito. Aponta para a cruz ou não aponta? Aponta. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por isso, querido? Glória a Deus. Então você não tem que fazer nada? Não, precisa apenas crer. Pastor, me dá mais um exemplo, te dou. Eu tinha mais exemplos assim, só que eu só separei 45 aqui. Números capítulo 2, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas... Isso aqui é lindo, você vai ver que lindo isso aqui. Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá. Grava isso. Segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que forem contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar, a Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. Versículo 6. E o seu exército, os que forem contados deles, era de 54.400. Versículo 7. Depois, a tribo de Zebulon e Eliade, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que forem contados deles, era de 57.400. Versículo 9. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, esses marcharão o quê? Você começa o livro de Números, né? Enquanto uma direção de Deus para o povo. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, e agora está preparando o povo para ser o quê? Para ser uma nação, para lutar como um exército forte e poder tomar posse da terra prometida. Esse era o intuito de Deus. Vamos lá. O livro de Números já começa com um censo. Já queria saber quanto que eles poderiam contar para ir para a luta. E aqui no capítulo 2, Deus mostra para eles qual seria a formação
que eles deveriam se colocar para ir para a guerra, para ir para a luta, né? Deus fala que todas as tribos deveriam ficar ao redor da tenda da congregação. Para você poder entender, a tenda da congregação era o lugar aonde a presença de Deus ficava. Antigamente, a presença de Deus estava num lugar, hoje a presença de Deus está em alguém. Vou repetir que talvez você não entendeu. Antigamente a presença de Deus habitava num lugar, hoje a presença de Deus habita em alguém. Pedro certa vez fala assim: para quem iremos nós? Né? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro sabia que não era um lugar, era uma pessoa. E quando você entende que não é um lugar que muda a sua vida, mas é alguém que muda a sua vida nunca mais é a mesma. Grave isso aí, beleza? Então aqui eles tinham que montar essa estratégia para ir para a guerra, e a tenda da congregação ficava no meio, ou seja, a presença de Deus ficava onde? No centro. Eram 12 tribos, e essas 12 tribos estavam divididas em 4 direções: 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. E a tribo de Judá, que era a tribo mais numerosa, deveria ir marchar primeiro. Como é que Jesus é conhecido? Como leão da tribo, ou seja, deveria ir primeiro na batalha. Eu sei que nós enfrentamos muitas lutas, a pastora Marilda falou isso comigo aqui. Quem de nós não enfrentamos lutas, querido? Todos nós. Por melhor cristão que você seja, por melhor filho de Deus que você seja, em algum momento da sua vida você vai enfrentar a batalha. Em algum momento da sua vida você vai passar por crise de identidade, vai sim. Ninguém é super-herói aqui. Ninguém é bom o suficiente ao virar e falar assim: eu nunca vou passar por problemas. Não, todos nós vamos. Só que quando você entende que quem está contigo é o leão da tribo de Judá, está batalhando a seu favor, e que com ele à frente nenhuma batalha pode ser vencida, aí a sua vida muda. Ele está na frente lutando por mim, ele está na frente lutando por você, amém, querido? Essa batalha que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, não é nossa, é dele, amém? Se alguém naquela época tivesse condições já de ter confeccionado um drone e colocasse um drone por cima desse povo, dessas tribos que estavam montadas, você sabe qual a imagem que eles iam ter disso? Tem uma imagem aí, não tem? Que eu consegui colocar? Dá para você colocar para mim? Eu pesquisei essa imagem, e segundo os historiadores, era mais ou menos assim que era formada. Olha só. Era mais ou menos assim que era formada. Tem formado de quê aí, querido? Olha só. Olha a simbologia. Isso é Cristo no Velho Testamento, isso é Cristo no Antigo Testamento. Essa é a obra redentora da cruz desde a fundação de tudo. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. O povo era organizado como uma cruz com Deus no centro. Cada pessoa sabia o seu papel, cada pessoa marchava em direção ao propósito maior que Deus deu para a vida deles. Amém, queridos? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor por isso? Eu quero te dar um último exemplo de Cristo no Velho Testamento. Você está aprendendo, querido? Hoje eu trouxe uma palavra de ensino para você, de conhecimento, amém? Glória a Deus por isso. O último exemplo é o livro de Isaías. Isaías é conhecido como o quê? Como um profeta messiânico, que aponta mesmo para quem? Para Cristo. O livro de Isaías é como se fosse uma Bíblia em miniatura, sabia disso? Até na divisão dos capítulos, por exemplo, a Bíblia tem quantos capítulos? Quem sabe aqui vai ganhar uma caixa de bombom do Fagner. Quem sabe? 66 livros. Agora, quem sabe quantos capítulos tem o livro de Isaías? Vai ganhar uma caixa de bombom do Fagner também. 66 também. Sabia disso?
A Bíblia, 66 livros. Livro de Isaías, 66 capítulos. Mas para por aí, pastor, não, agora começa a ficar bom. Os primeiros, a Bíblia, ela é colocada, 39 capítulos, Velho Testamento, 27 capítulos, Novo Testamento. Gravou aí, você sabe disso, isso é escola bíblica, né, querido? Bíblia, 66 livros, né? 39 Velho Testamento, 27 Novo Testamento. Isso aí você tem que gravar. Você que frequenta escola bíblica aí, você tem que gravar. Isaías também, 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos de Isaías fala de quê? Do pecado e da condenação do povo. Os primeiros 39 capítulos da Bíblia vai apontar para a lei, vai apontar para o seu esforço. E muitas das vezes a lei vai trazer o quê? Culpa e condenação. Olha que interessante isso. Aí, querido, os outros 27 capítulos de Isaías, fala sobre o quê? Fala sobre a restauração. É como se fosse os 27 livros do Novo Testamento, que começam a trazer a trajetória de Jesus, a obra consumada da cruz, o Evangelho da graça, até o livro de Apocalipse. Então, os 39 primeiros capítulos de Isaías aponta para o Velho Testamento. Aí, se você chega no capítulo 40 do livro de Isaías, aponta para o primeiro livro do Novo Testamento. Se o Velho Testamento são 39 livros, né? Correto? E depois inicia o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo 40, então, de Isaías, aponta para qual livro? Para o livro de Mateus. Olha o que diz Isaías 40. Versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha o versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas. Exatamente a mesma coisa. Capítulo 40 de Isaías, que na verdade seria o primeiro capítulo do Novo Testamento de Mateus. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ah, pastor, isso é coincidência. Querido, você acredita em coincidência na Bíblia? Eu não acredito. Foi muita coincidência, muitas coisas, né, querido? Entenda o seguinte: as obras de Deus, você só consegue alcançá-las pela sua fé. Se você não tiver fé para crer que isso aqui não foi uma coincidência, que foi algo projetado pelo próprio Deus, amém. Você precisa crer, querido. Você precisa acreditar nisso, né? Por que eu estou falando isso tudo para você aqui até agora? Por quê? Porque o centro da Bíblia sempre foi quem? Cristo. Desde o início até o fim. Por que eu estou falando isso tudo para você aqui? Porque o Cristo é o centro do Velho Testamento, Cristo é o centro do Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, tudo aponta para Ele. Romanos capítulo 11, versículo 36, a Bíblia vai dizer: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso tudo para você? Porque Cristo é o centro do universo, e Cristo tem que ser o centro da sua vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Cristo nunca. Se você tirar os olhos de Cristo, querido, a sua vida está fadada ao fracasso. É por isso que Deus aponta Cristo desde Gênesis.
Falando para você, esse aqui é o ponto, ó. Esse é o ponto, ó. Esse é o ponto, ó. Esse é o ponto. Não tira, é simples demais, não tira os olhos dele não. Não tira os olhos dele não. Quer cura? Cristo te dá. Quer salvação? Cristo te dá. Quer restauração? Cristo te dá. Quer viver o reino? Cristo te dá. Quer prosperidade? Cristo te dá. Quer viver em paz? Cristo te dá. Tudo se resume aqui a Cristo. Eu costumo dizer que Cristo é suficiente. Ele é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Amém. Da mesma forma que nós aqui hoje aprendemos a ver Cristo no Velho Testamento,